calma, eu sei que você clicou nesse vídeo e veio comentar: esse cara é louco, esse cara tá pensando em contratação, o Corinthians tá devendo meio mundo, o Corinthians não tem que contratar, tem que olhar pra base, o Corinthians tá devendo, não tem dinheiro, tá devendo todo mundo, tem que pagar as dívidas, se preocupar em pagar as dívidas que tem. Você tá certo, calma, concordo totalmente com o que você falou, a sua opinião sobre isso está correta. E antes de eu falar os nomes que eu listei aqui de possíveis que o Corinthians podia olhar pro mercado, eu vou falar todas as dívidas que o Corinthians tem com clubes aí das últimas contratações do ano retrasado e ano passado, tá bom? Então fiquem tranquilos, você está certo. Então antes de eu falar os nomes dos jogadores que eu acho que o Corinthians poderia olhar, eu vou colocar aqui todas as dívidas que o Corinthians tem, beleza? O Corinthians deve ao Toluca pelo Pedro Raul, 42 milhões de reais. Deve ao Tadjeres pelo Garro, 23 milhões de reais. Pelo Ranieri ao Cuiabá, 15 milhões, uma parte já foi quitada via CNRD. Alex Santana deve 12,3 milhões de reais ao Atlético Paranaense. Pelo Martínez ao Philadelphia Union, o Corinthians deve 8 milhões de reais. Isso eu tô colocando, convertendo em real já, tá? Ao Shakhtar Donetsk pelo Maicon, ele mesmo, devemos 6,7 milhões de reais. E ao Charles, o Corinthians deve o Midland pelo Charles, 6,2 milhões de reais, tá? Então o Corinthians deve ao Toluca, Tadjeres, Cuiabá, Atlético Paranaense, Philadelphia Union, Shakhtar Donetsk e Midland. E eu não estou contabilizando os 25,30 milhões de reais que deve ao Memphis Depay, tá? Eu peguei essa matéria, tá, do Rodrigo Vessoni, a qual eu dou totais créditos pela pesquisa e pelo levantamento, sempre preciso nessas matérias, embora eu tenha algumas contradições com ele. Algumas coisas eu não concordo, mas em questão de matéria, de dívida, ele é um dos caras que mais faz um bom trabalho, tá bom? Falando sobre as dívidas, o Corinthians sim tem que tentar quitar isso aqui o mais breve possível. Eu sei que não é fácil, o Corinthians não é um time que tem muita renda, infelizmente. Gera muita renda, mas a renda não fica no clube porque vai tudo juros para a arena e etc. Mas se o Corinthians quitar, o Corinthians principalmente, a prioridade tinha que ser quitar essas dívidas, né? Você deve 42 milhões ao Toluca pelo Pedro Raul. É muita grana, né? Você tá quase transferbando o Tadjeres de novo, embora o transferbando vá cair do Santos Laguna. Você deve pro Cuiabá ainda, deve pro Atlético Paranaense, pro Philadelphia Union. Então, pensar em jogador talvez seja um pouco prepotência da nossa parte e um pouco de hipocrisia, sabendo que a gente deve tanto, tá? Mas esse vídeo aqui é para falar de oportunidades no mercado, tá? Alguns nomes são realidade, outros não são realidade, tipo assim, de questão de ser livre no mercado, tá? Mas não é algo que eu tô querendo fazer para ganhar clique, eu tô olhando bem dentro da nossa realidade, assim, caso o Corinthians conseguisse contratar, para um mercado que a gente vai ter aí disputado e para uma temporada aí bem competitiva de Libertadores e etc. Tá bom? O principal nome que está sendo especulado é o Santiago Arias, ex-Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. O lateral não renovou com o Bahia, tá? Onde atuou por 2 temporadas. Ele tem 33 anos, experiente, bom lateral direito. Ele teve uma lesão séria há uns anos atrás, jogando pela Colômbia, tá? Aonde ainda é convocado, ele ainda joga pela seleção e foi titular no jogo de novembro, tá? E agora tá livre no mercado. Um trunfo que o Corinthians pode usar é que ele é padrinho, o Memphis é padrinho dos filhos dele, né? Porque jogaram junto lá no PSV, jogaram juntos no Atlético de Madrid, então isso pode dar uma abertura para o Corinthians poder negociar com o jogador. É um jogador que eu aprovaria como lateral, acho ele um jogador útil, acho um jogador voluntarioso, um jogador que tem a sua qualidade. Ficou muito tempo na Europa, jogando em vários clubes aí, como eu falei, né? Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e PSV. Então ele jogou em um time de primeiro escalão do seu país, na Espanha, jogou num time de primeiro escalão na Holanda, jogou num time ali de segundo escalão na Alemanha, e agora jogou no Bahia, que é um time que vem crescendo com a sua SAF do Grupo City. Então é um jogador que eu olharia com carinho e tentaria essa contratação usando o Memphis como trunfo, tá? O outro é o Saravia, outro também que vem sendo sondado pelo Corinthians. Os dois vêm sendo sondados pela lateral direita, né? O Saravia, ex-Inter, Botafogo e Galo,
tá? Ele deixou o Atlético Mineiro depois de 3 temporadas, aos 32 anos ele não renovou o contrato com o Galo. Em 2025 ele fez 31 jogos pela equipe mineira. O Saravia é aquela parada, ele é um pouco inconstante, né? Embora tenha muita técnica, embora ele saiba jogar futebol, tem alguns lances do Saravia que você vê o refino dele com a bola, mas ele não mantém regularidade. Isso é um problema porque o Corinthians vai ter um ano aí com bastante competições, e se ele vir para rodar com o Mateuzinho, vai ter que sim ter uma constância, porque a gente não pode ter o Mateuzinho, vamos colocar um exemplo aqui, o Mateuzinho aqui e o Saravia sempre aqui. Acho que os dois têm que estar mais ou menos aqui. Se não tiver igual ou melhor, vai ter que disputar, ficar mais ou menos aqui. Ele não pode estar muito abaixo na inconstância, ficando em altos e baixos, e o Mateuzinho sempre aqui. Ou ao contrário, também lateral direito não pode ser inconstante. Mas é um jogador que eu gosto. É um ano mais novo do que o Arias. Já também adaptado ao Brasil, né? Não sai do Brasil há muito tempo. Torcedor do Galo, alguns falam bem, do Inter a mesma coisa, do Botafogo a mesma coisa, mas eu acho que é um jogador útil. Acho que é um jogador que daria para ser um cara de composição de elenco e que, quem sabe, brigaria uma posição ali com o Mateuzinho, caso ele se encaixasse. Tem jogador que não se encaixa num clube e se encaixa no outro, tá? Esse aqui eu vou deixar por último, tá? Esse aqui é um pouco mais fora da realidade, tá? Esse aqui é um cara meio... que todo ano fala, vocês devem saber qual que é, todo ano falam dele, mas é só pra colocar aqui, pra não deixar a oportunidade de falar sobre, que é um jogador que eu gosto. Mas eu vou falar desse aqui. Esse aqui, muitos vão querer me criticar porque é um jogador que caiu ano passado com o Juventude. Eu tô falando do Gabriel Tallari, tá? O Gabriel Tallari, ele é destaque, foi destaque do Juventude, tá? Junto com o Mandaca, que deve ser novo reforço do Corinthians ainda em janeiro. Voltando, né, pro Corinthians, o Mandaca, para jogar ali como um volante, né? Não vai jogar como lateral, pelo que eu tô entendendo, ele vai jogar como um volante. Ele começa como lateral, ele vai virar volante, ele virou volante no Juventude. Também foi um dos destaques de lá. Mas o Tallari é um dos principais jogadores, tá? Com um contrato até o fim de 26. Então o Corinthians aí, caso não queira esse ano, talvez ano que vem, mas aí eu acho que é muito arriscado você não saber se o jogador vai estar bem até lá, né? Tem questão de lesão, muita coisa, futebol é meio maluco, né? Mas é um jogador que eu gosto. Em 2025, pelo Juventude, que é uma equipe que não tinha valências técnicas junto dele, ele fez 8 gols e 4 assistências. Nos últimos anos ele fez 16 gols. Isso jogando pelo Juventude, né? Jogando pelo Avaí também. Times que não tem muita expressão e não vai ter jogador técnico para pifar ele toda hora. Ele é um centroavante que joga na ponta, um cara que faz segundo atacante, consegue fazer dupla de ataque com algum centroavante, ou um cara também móvel. É um jogador de 28 anos, é um jogador maduro, é um jogador que está no seu auge físico, né, da idade. E eu acho que é um jogador que o Corinthians tinha que olhar. Vai ser julgado, vai ser criticado, porque o Zara tá dando para um jogador que caiu. Mas às vezes tem jogador que cai, mas ele se destacou, só que ele não conseguiu salvar o time. Como eu falo do Pochettino, do Fortaleza, que é um jogador que o Corinthians também tinha que olhar com atenção. Caiu com o Fortaleza, mas é um jogador que se destacava dentre os outros. Só que ele não consegue, futebol coletivo, ele não conseguiu salvar o Fortaleza sozinho. É a mesma coisa do Tallari. O Tallari que fez gol no Corinthians esse ano passado. Eu gosto muito, acho um jogador muito bom, tá? O Tallari. Bom para nossa realidade. Pro Corinthians não vai ser titular, mas é um jogador para compor elenco. É um jogador que pode ser importante no Campeonato Paulista, pode ser importante em alguns jogos de Copa do Brasil, que o Corinthians possa rodar o time para classificar, por estar disputando Libertadores. Por que não? Tá? Por que não? Outro que eu vou falar depois, mas tem aqui o lateral esquerdo que do Lanús, o Sacha Martichi. Ele tem contrato até 2027, tem 27 anos, é um jogador aí destaque do Lanús. Com esse impasse aí do Angileri renovando, o Corinthians não vai fazer mais nenhuma proposta para ele, porque já acha que chegou no limite. É um jogador importante lá no Lanús. Então, com essa dúvida do Angileri, eu acho que o Corinthians podia olhar. Esse aí você vai ter que arcar um pouquinho, né? Você teria que arcar um pouquinho de valor, porque não está livre no mercado. O contrato só vai até 27 de dezembro de 27, então ainda tem 2 anos praticamente aí para atuar no Lanús. Então é um jogador que você teria que arcar um custo para ter, tá bom? Mas esse aqui eu coloquei por achar que é uma oportunidade boa para você dar uma renovada e manter um argentino ali que tem essa questão da entrega como o Angileri tem, e acho que seria um bom jogador, tá bom? Mas aí é uma opinião minha,
É um jogador que eu listei aqui, vendo algumas análises. Eu passei, ó, eu tô desde ontem, acho que das 5 horas da tarde até hoje, umas 10. Claro que teve a interrupção de sono, mas dormi pouco, só para fazer uma lista aqui de vários jogadores, listei aqui e fui selecionando para vocês, tá? Se eu fosse falar todo aqui, eu ia ficar quase 2 horas de vídeo, mas eu coloquei só 9 aqui para vocês. O outro jogador que eu tô falando, e eu tô falando o número dos gols, eu tô colocando números dos últimos 5, 4 anos, tá? O Christian Arango, ele quase veio para jogar no Corinthians, se eu não me engano, em 22, tá? O Christian Arango, ele tava jogando na Argentina, se eu não me engano, quando ele quase veio pro Corinthians, na época que era o do Willian, acho que foi 22, 23, tá? E ele aí acabou indo pro LA, lá da MLS, tá? Nos últimos anos, tá? Nos últimos anos, literalmente, ele fez 75 jogos, 36 gols e 12 assistências. Ele tem 30 anos, tá? É um centroavante, é um cara que joga pelo lado também, é um cara que bate falta, é um cara que chega no clube, ele já mostra muita liderança, ele tem muita personalidade. Então ele chegou no LA com alguns caras lá, macaco velho, e ele pegou a braçadeira, tá? Pegou a braçadeira de capitão. E mostrou liderança. É um jogador que eu sempre quis ver vestindo a camisa do Corinthians, tá? Tá com 30 anos, antes ele já era mais novo, né? Agora já tá batendo nos 30, mas é um jogador que eu gosto muito. Um jogador que finaliza bem, um jogador voluntarioso, presença diária, mesmo não estando alto, para um centroavante, ele tem 1,76, se não me engano. Então é um jogador forte fisicamente, um tanque. E os números dele diz por si só, né? O cara fez nos últimos anos 75 jogos, 36 gols e 12 assistências. Então eu acho que é um jogador que o Corinthians poderia olhar. Sim, e se eu não me engano, o contrato dele está acabando. Eu não listei o contrato dele, mas se eu não me engano, está acabando. Outro que está livre no mercado, que o Corinthians podia olhar, se eu não me engano, ele estava no Orlando City, é o César Araújo. Ele é uruguaio, um volante, tá? 24 anos, está livre no mercado. A lata dele é um pouco mais velha, né? A galera vai olhar e falar assim, nossa, esse cara aí não tem 24 anos, mas tem. Ele foi convocado pela seleção uruguaia para alguns jogos. Tem mercado europeu olhando, tá? Não sei se é de primeiro escalão, eu creio que não, acho que é de segundo e terceiro. O Inter tá olhando porque o Pesolano conhece o atleta, né? O Pesolano que também é uruguaio, se eu não estiver errado, olhou para ele e falou assim, ó, vamos dar uma investida lá. Então o Corinthians podia olhar. Livre no mercado, não deve receber pouco, com certeza. Como eu falei, eu tô olhando para a nossa realidade aqui. Falei no início do vídeo, quem tá pegando o vídeo no meio, pelo amor de Deus, falei no início do vídeo, coloquei todas as nossas dívidas aqui, falei que isso aqui, a lista de jogadores seria que se o Corinthians não tivesse dívida, no mundo ideal, olhando pro mercado, tá? Pelo amor de Deus. E eu acho que o Sérgio Araújo seria um jogador importante. Tem alguns vídeos dele aí que ele é um cara que tem lançamento bom, é um cara que sabe antecipar, não faz gracinha, é um jogador sem firula, é um jogador que eu particularmente gosto, tá? Outra aqui, esse aqui quase veio pro Corinthians em 23 ou 24, acho que ele veio quase em 24, que é o Alex Arce, da LDU, tem 30 anos. Ele não tem assistência, mas o cara em 2 anos, ele fez 49 gols. Isso é bizarro, 49 gols em 2 anos. Claro que a temporada da LDU é diferente, né? Mas é impressionante o número de gols do Alex Arce. Ele era até criticado porque ele começou a fazer gol tarde, né? Igual o Cano. Ele começou a fazer gol pra caramba ali pros 29, 30 anos, né? Virou profissional tarde, se eu não me engano, o Alex Arce. Mas é um cara que tá metendo muito gol. Eu lembro quando ele foi sondado, o nosso querido José Ferreira Neto criticou bastante, aí o Corinthians recuou, porque eu não entendo a pira do Corinthians em ouvir o Neto como se ele fosse um cara do scout do Corinthians, mas eu acho que o Alex Arce é um bom jogador. Ele não é caro, tá? Ele não tem um salário muito alto, o valor de mercado dele não é muito alto, e o Corinthians podia olhar lá para a LDU para um jogador que faz muito gols, pensando, claro, que o Roberto deve ir embora no meio do ano. Agora eu vou falar para um jogador assim, que é meio que gosto meu, tá? Pelo amor de Deus, é gosto meu, e eu analisei bastante. Precisei dar um corte aqui por conta de um assunto, mas agora falando é algo meu, tá? Como eu falei, é um jogador que eu gosto particularmente, que é o atacante português André Silva, tá? Eu sei que muitos que acompanham o futebol europeu sabem que o André Silva não deu certo como a gente imaginava que ia dar certo no futebol, né? A gente imaginava que ele ia ser o cara aí que depois do Cristiano Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo falou que ia ser,
que confiava muito no André Silva para seguir os passos dele. Infelizmente o André Silva não deu certo em muitos clubes, né? E aí atualmente está no Elche, tendo chegado em agosto de 25, tá? Por empréstimo do Leipzig, tá? Com contrato até 26. Ele tá lá sendo titular, tá? Ele fez 9 gols e 2 assistências em 58 jogos, tá? Isso aqui juntando todos os times que ele jogou nos últimos anos. É o jogador aqui com os números mais baixos, tá? Esse aqui é muito particular meu, é um jogador que eu gosto, das características que eu gosto, é um jogador que eu confio que pode dar a volta por cima ainda, mesmo com 30 anos, pode encaixar em um clube novo, um país novo, um ambiente novo. Por exemplo, futebol brasileiro, às vezes o cara encaixa aqui. Ele vem falando, dando entrevistas que tá cansado de ser usado, taxado como mercenário e quer dar a volta por cima. O Elche foi um cara que ele conseguiu recuperar a essência. E eu acho que é um jogador que eu sei que não vai ser contratado, jamais, mas eu acho que é um jogador que tem poder de revenda também. E é um jogador que a gente poderia dar uma oportunidade. Eu daria oportunidade, mas aí é um gosto meu, tá? Pelo amor de Deus. E volto a repetir, quem tá me criticando é só voltar pro início do vídeo e ver tudo que eu falei, tá? Mas é um jogador que eu gosto, embora os números dele ultimamente não tenham sido tão bons, tá? E o outro é sempre ele, Anderson Talisca. É sempre um dos nomes mais especulados na janela, né? Por vários clubes, Flamengo, Corinthians, Botafogo, Atlético, sempre olha para Talisca, Cruzeiro agora. Revelado no Bahia, tem 31 anos, atualmente defende o Fenerbahçe, contrato válido até junho de 26, então ele viria de graça pro meio da temporada caso o Corinthians conseguisse, olhando pelo mundo ideal. Ele jogou por Besiktas, Benfica, Gonzo Evergrande, Al Nassr. É um jogador que o próprio Cristiano Ronaldo já elogiou bastante quando estava no Al Nassr. Claro que ele está hoje, olhando pelo patamar de dinheiro que que o futebol brasileiro está pagando, né? Então, ele recebe um salário alto, mas que já está sendo praticado por vários clubes aí, né? Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. O jogador é um valor já praticado no Brasil, embora seja caro, tá? Ele já disse que é corintiano, aí cada um, vocês que dissertem sobre, né? O jogador normalmente fala que é corintiano mesmo, sempre, né? E vai pro outro time, né? O Samuelino falou que era corintiano e foi pro Flamengo, etc. Mas é um jogador bom, muito bom, talvez o melhor dessa lista aqui seja ele, com muita técnica, com uma canhotinha embaçada, bate falta, finaliza, perna direita, perna esquerda, drible, velocidade, força física, bom passe, bom lançamento. É um maluco muito acima da média, o Talisca, e seria um sonho, né? Olhando seria um sonho, mas acho difícil. Isso aqui é mais uma especulação de toda vez na janela, mas é isso. Aí tá a minha lista, 9 jogadores, tá? Com seus números, com tudo isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem pulou o vídeo pro final, dá uma olhada no começo, tá? Que eu falo das dívidas do Corinthians e que a realidade do Corinthians não é contratar. Mas no mundo ideal eu coloquei essa lista pra gente. Nomes de acordo com a expectativa do Corinthians e alguns jogadores um pouco mais difíceis, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Valeu, falou, fui!